acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de águas essas talhas. E encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E o fizeram, e logo o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém? Glória a Deus. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre o primeiro milagre de Jesus. E o primeiro milagre de Jesus está relatado aqui no livro de João, no capítulo 2. Falando um pouco sobre esta palavra, eu quero trazer ao teu entendimento, trazer sobre a sua vida, sobre o propósito de Jesus operar os seus milagres. Então eu escrevi aqui que o propósito de Jesus em operar aquele milagre nesse capítulo de João, na verdade, era de libertar, como eu falei semana passada, tanto um jovem, como uma jovem, ou seja, um casal, que estavam totalmente embaraçados, estavam totalmente envergonhados. E como eu falei na semana passada, por que eles estavam dessa forma? Porque o vinho tinha acabado. Então Jesus decide fazer esse milagre, com o propósito realmente de abençoar esse casal. Porém, queridos, nesse capítulo 2, o propósito superior de Jesus fazer ali aquele milagre era, primeiro, trazer a revelação da sua glória. É aqui que os discípulos começam a crer mais em Jesus, pelo fato dele ter feito esse grande milagre. Então, o propósito superior, além de ajudar aquele casal, era que a sua glória, agora que não era dele, mas do Pai, pudesse ser revelada na vida das pessoas. Você lembra que semana passada eu falei sobre Maria, que se precipitou, sabendo quem era Jesus, ela se precipitou e ela sussurra de tal maneira para que Jesus ouvisse aquela palavra e fizesse alguma coisa. E aí nós aprendemos semana passada que tudo tem o seu tempo. Tudo tem um tempo determinado. Mas agora eu estou vendo que Jesus, ele está querendo sim revelar aquilo que realmente ele é. Então, essa foi a primeira demonstração, para quem ainda não sabe, depois que Jesus vem do deserto, essa foi a primeira demonstração realmente de poder. A Bíblia diz que ele sai do deserto, debaixo de uma grande unção do Espírito Santo, mas é ali, numa festa, onde um casal está necessitado, que ele resolve, ele decide fazer um milagre poderoso. É ali que ele começa a revelar a sua natureza. Jesus nunca fez nada pela sua própria vontade, ele simplesmente faz aquilo que estava escrito, e a Bíblia toda está falando dele. Quando você abre aí no livro de João capítulo 1, e no verso 14, olha o que está dizendo aí: o verbo se fez carne. Então, quando você vê Jesus dentro de um casamento, você está vendo o cumprimento da palavra, o verbo. Aquilo que Deus abriu a sua boca e lançou, ela se tornou carne. E o
cumprimento da palavra habitou entre nós. Ele estava no meio de pessoas necessitadas. Foi para isso que Jesus veio. Ele veio para aqueles que estão necessitados. E aí diz que, olha o cumprimento da palavra. No momento desse milagre, o versículo 14 de João 1 está se cumprindo. Então está dizendo assim: vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então Jesus, ele decidiu fazer o seu milagre, fazer esse milagre, além de ajudar esse casal, mas o propósito superior era que as pessoas vissem o cumprimento da palavra de Deus, de que ele é o Filho de Deus, de que ele se tornou, habitou no meio de nós, e a glória de Deus se manifesta através da sua vida. Dá glória a Deus aí bem forte, irmãos. Amém? Então, aquilo que aconteceu, aumentou a fé dos discípulos. Os discípulos, eles já tinham acreditado em Jesus, tanto que a Bíblia diz aqui, João capítulo, deixa eu ver, verso aqui, João capítulo 2, e no verso aqui 11, diz aqui: este que foi o primeiro dos sinais miraculosos que Jesus realizou em Caná da Galileia, assim ele revela a sua glória, e diz o seguinte, que os seus discípulos começam a crer nele. Antes, os discípulos de João já estavam seguindo Jesus, mas esse milagre faz com que os discípulos acreditem mais e mais na natureza divina de Cristo. Então aqui já está uma estratégia. Você que faz parte desse grande exército de Deus, as pessoas do mundo, elas vão acreditar nesse Cristo que nós pregamos, quando esse poder de Deus que está dentro de nós, através do Espírito Santo, se manifestar. Muitas vezes nós podemos pregar a palavra, e é muito importante que se pregue a palavra. E eu ensinei para vocês há um tempo atrás sobre a diferença do Brasil e da África. Quando uma pessoa no Brasil ela fica doente, por mais que haja problemas aqui na nossa, eu esqueci a palavra, na nossa gestão, você sempre vai encontrar uma UBS, você sempre vai encontrar um hospital, você sempre, se você tiver um convênio médico, você vai até um hospital que dê para cuidar de você. É muito fácil aqui. Eu sei que a demanda é muito grande, mas existem hospitais, existem médicos. Agora, e lá na África? Não tem tudo que é lugar. Então lá, quem crê em Jesus tem que crer. Quem acredita que Jesus cura, tem que acreditar que Jesus cura. Porque eles não têm essa facilidade. E talvez aqui tenha uma resposta para você. Por que lá na África acontecem tantos milagres? E aqui os milagres também acontecem, mas aqui é em menor quantidade. Porque muitas vezes aqui não tem tanta necessidade. Você pode deixar médicos aqui, Os médicos são sábios também, para que eles possam descobrir quais são as nossas necessidades, fazer exames e nos dar algumas direções para que nós possamos fazer. Mas e lá? Lá não tem jeito. Lá tem que crer. Lá tem que buscar. Se está precisando de uma cura em alguma coisa, tem que buscar quem realmente é poderoso para isso e viver esse milagre. Então, o que eu quero te ensinar é que a nossa fé precisa aumentar. Eu não sei, eu não quero te expor, mas a minha fé, ela foi aumentada desde a primeira vez que eu orei por uma pessoa. Se você quer ter a sua fé aumentada, você precisa praticar essa fé. Eu lembro como fosse agora a primeira vez, eu não sabia nem orar, mas eu fui visitar uma pessoa com o meu discipulador, e essa pessoa não está mais entre nós, há muito tempo atrás ele já partiu para o Senhor, mas nós fomos visitar, e lá é lógico, se eu estou com o meu discipulador aqui do lado, na minha mente, quem é que tem que orar? É ele, não é? Ele que tem que
orar, Ele sabe mais do que eu. E esse negócio que fica dentro de nós, né, a gente também fala assim, veja, fulano que conhece mais que tem que fazer a obra. Não, irmão, nós estamos limitando o poder de Deus. E eu dentro daquela casa, meu discipulador disse, Paulinho, agora você vai orar. Eu falei, eu não vou orar não. E essa é uma reação que todo mundo que está dentro da igreja tem. Querido, deixa eu te falar, o mesmo Espírito que está dentro da minha vida, está dentro da sua vida. O mesmo Espírito que está na vida de vários pregadores que você conhece por aí, também está dentro de você, porque ele recebeu o mesmo Deus, ele recebeu o mesmo Cristo. Não, mas Deus escolheu usar a vida dele, não, ele também escolheu usar a sua vida também. Então, se o meu discipulador não me desse oportunidades, a minha fé não seria aumentada, ela não cresceria, e eu continuaria uma pessoa dentro da igreja, mas uma pessoa totalmente normal. Sabe pessoas normais? Que acham que culto é isso, entra, senta, dá dízimo, oferta, dá primícia, bate palma e vai embora. Não, passa na cantina antes. Não. E eu lembro que eu não sabia nem orar. Eu perguntei para ele, eu fui bem sincero com ele, eu falei, mas não sei orar. Mas ele falou assim, você já me viu orando? Eu falei, já. Então repete aquilo que você já me viu orando. Tá bom. E eu repeti, meu irmão. Eu acho que a oração que eu tinha que fazer é porque ele estava com dor na coluna. E eu estava com medo. Vai que eu oro e não dá certo. Será que isso já passou na sua mente? Ou passa todo dia? A responsabilidade não é nossa, irmão. A obrigação é nossa de orar. Porque na oração eu estou falando com Deus. Eu estou trazendo à existência aquilo que já está liberado da palavra de Deus. Deus precisa do meu posicionamento, do seu posicionamento, para que a vontade dele seja feita nessa terra. Porque esse mundo está debaixo de uma cobertura satânica. Mas debaixo de uma cobertura satânica, Deus colocou eu e você como filhos dele, como instrumentos dele, para trazer a esse mundo a glória dele. Porque senão era muito mais fácil. Deus falou, não preciso. Deus ia falar, não preciso de vocês, deixa que eu mesmo faço. Não, Deus escolheu eu e você. E eu lembro que eu coloquei minha mão, e não vou te dizer, fui sincero, eu orei do jeito que ele pediu lá, eu orei. Eu estava cheio de medos. E quando eu terminei de orar, você acha que eu não perguntei se a dor saiu ou não? Porque isso é um princípio do nosso crescimento. E Deus é tão bom, é tão misericordioso, que o rapaz falou, cara, eu estou curado, eu não estou sentindo mais dor. Mas o incrédulo aqui, você tem certeza? Você está falando isso para me deixar feliz? Não, saiu. Aí, a partir daquele momento, eu comecei a orar a Deus, dizendo assim, Deus, eu quero que o Senhor me use mais dessa forma. Quando você faz isso, Deus me usa mais dessa forma. O que você acha que vai acontecer? Vão vir as pessoas que estão vindo para você com dor de cabeça, as pessoas que estão vindo com você com depressão, as pessoas que estão vindo com você com dificuldades, dificuldades físicas, às vezes perturbadas. Você acha que elas estão vindo porque elas querem? Não, porque Deus confia em você e Ele quer aumentar a sua fé. A minha fé eu vou ser sincero, eu não tenho fé de ressuscitar morto. Não tenho ainda. Eu não tenho uma fé de orar para que o olho da pessoa apareça. Eu não tenho essa fé. Eu não tenho uma fé de orar para que o braço que está curto aumente, ou a perna aumente, ou sei lá, algum órgão dentro de nós aqui. Eu não tenho essa fé. Mas sabe quando é que essa fé vai vir? Quando eu começar a praticar isso. Quando você começa a praticar, então a fé ela vai aumentando ao momento que você vai se deparar com algumas situações, e quando você se deparar,
aquilo que você está diante não vai ser maior do que a sua fé no Deus que te enviou, na palavra que está dentro da sua vida. E aí simplesmente você libera. Agora, se você não praticar, nunca essa fé vai aumentar, e você vai continuar do mesmo jeito, e você vai ter situações. Eu lembro de um amigo meu que profetizaram para ele assim: você vai ressuscitar mortos. Quando falaram isso para ele, eu mesmo falei assim: Deus me livre. Fica imaginando, porque é a cena, né? Você fica imaginando entrando dentro do velório e orando e não acontecendo nada. A gente já antecede, já coloca na frente isso. Mas o meu discipulador falou para ele: o que você precisa fazer é praticar. Ah, mas eu vou ficar com vergonha se não acontecer nada. Não importa, o importante é você praticar. Se você quer ter a sua fé aumentada, então você precisa praticar. Os discípulos, como eu já disse, já tinham crido, né? Porque senão não estavam orando, andando com Jesus, mas eles agora creram que Jesus realmente era o Cristo, era a pessoa enviada da parte de Deus. Quando eles estão vendo esse milagre da água se transformando em vinho, eles estão agora com uma fé mais profunda, com uma fé mais forte. Então, para que nós possamos chegar a isso, irmão, nós precisamos começar a praticar. Comece a praticar. Eu escrevi dizendo assim, a nossa fé, ela é aumentada ao ver o Senhor operando em poder milagroso. O livro de Lucas, capítulo 17, Lucas 17, no verso 5, está dizendo assim: disseram então os apóstolos ao Senhor, olha aí, está dizendo, aumenta-nos a nossa fé. Essa tem que ser a nossa oração: Senhor, aumenta a nossa fé. E aí o que Deus vai fazer? Ele vai trazer as pessoas. Pode ter certeza, vai vir alguém com dor de cabeça, vai vir alguém com uma coisa bem simples, uma febre, vai vir alguém com uma dorzinha, vai vir alguém para você. Aí o Senhor vai dizer: lembra que você pediu? Estou trazendo aí. Aí a pessoa aparece na segunda-feira. Aí você vai dizer assim: ei, espera quinta-feira o culto de milagres lá no pastor e eu vou te levar. Mas a pessoa está precisando na segunda-feira, gente. Você tem que dizer, falar: olha, eu sou evangélica, não precisa nem falar o nome da igreja. Eu creio em Jesus. E Jesus me ensinou que eu tenho que orar. Eu posso orar por você? Se Jesus vai fazer ou não, não é problema nosso, o importante é que nós oramos. Porque você precisa aprender, eu vou te ensinar isso. Muitas vezes as coisas não acontecem no nosso tempo, acontecem no tempo do Senhor. Então às vezes nós oramos, e você vai orar e a pessoa vai dizendo assim: eu ainda estou sentindo a dor. Acabou. Se ela está sentindo a dor, você já orou. A responsabilidade agora é do Senhor. Então temos que ser como os discípulos que falaram: Senhor, aumenta a nossa fé. Agora, querido, voltando lá para o livro de João, capítulo 2, eu quero falar sobre as circunstâncias desse milagre. É maravilhoso as circunstâncias desse milagre. E os milagres não acontecem porque nós queremos, os milagres acontecem porque Deus quer. O próprio Jesus não faz milagres porque Ele simplesmente determina. Ele faz os milagres porque Ele vê Deus fazendo. E aí quando você vê as circunstâncias deste milagre, é muito importante, porque a Bíblia fala de talhas. E existiam talhas lá. A Bíblia fala aqui, capítulo 2, diz assim, estavam ali no verso 6, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Isso aqui era uma medida. Eu falei para você semana passada que isso não eram vasos pequenos, eram vasos que comportavam mais ou menos 500, um total ali de 500
um pouco mais, 500 litros. Eram vasos que eles estavam separados para uma finalidade. Olha como Deus faz. Eu aprendo aqui que Deus não faz da forma que nós imaginamos. Deus faz da forma que Ele quer. É Ele que materializa, é Ele que traz o espiritual e Ele materializa a sua vontade da forma que Ele quer, para que aconteça um milagre. Não dá para você explicar o milagre, porque quem opera o milagre é o dono do milagre. Mas aí eu escrevi aqui, eu anotei algumas coisas, porque ali haviam essas talhas, e esses vasos não eram vasos para beber, para colocar vinho. Dá para você entender isso já? Não eram talhas, vasos separados para se colocar água. A Bíblia vai mostrar isso em alguns pontos na Bíblia, não dá tempo de nós esmiuçarmos, mas era um costume dos judeus, toda vez que alguém entrava dentro de uma casa ou em qualquer outro lugar, antes das refeições, eles tinham que se lavar. Eles lavavam suas mãos, eles lavavam os seus pés. Por isso que nessa festa já estava ali 6 vasos preparados, mas a Bíblia diz que esses vasos estão vazios. Então, para tirar qualquer tipo de dúvida, de repente, deixa eu te falar, você vai dizer, não, mas aquele vaso era um vaso preparado para vinho. Não era, ele era preparado para se colocar água. E aí o que Jesus ele fala? Jesus ele fala para os servos aqui, ó, verso 7, ele diz: enchei de água essas talhas. As talhas estavam vazias, e Jesus está dizendo: encha de água essas talhas. Aqui tem um ensino para nós. Os vasos, quando você olha na Bíblia, vaso representa eu e você. Fale para o irmão que está do seu lado: você é um grande vaso. Mais forte, você é um grande vaso. Então, veja, todo vaso que está vazio, meu querido, Jesus, Ele quer encher esse vaso. Glória a Deus. Agora veja bem, aquele vaso não era vaso para se colocar vinho, era vaso para se colocar água. Entenda isso. Não era vaso para se colocar vinho. Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim para ele: entenda isso. Aqueles vasos não eram vasos para se colocar vinho, eram vasos para se colocar água. E água na Bíblia representa a presença do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Olha o que Deus está dizendo: você quer viver milagres? Você é o vaso. Deixa o Espírito Santo de Deus encher a tua vida, porque através da sua vida muitos milagres vão acontecer. Fala para o irmão que está do seu lado: não é através do pastor. Não, fala mais forte com essa máscara aí. Não é através do pastor, mas é através da sua vida que milagres vão acontecer. Aleluia, glória a Deus. Todo vaso que está vazio, irmão, Jesus ele quer encher de água, e água representa o Espírito Santo. Aqueles homens, eles obedecem, porque Maria tinha dado uma ordem: fazem tudo o que Ele vos mandar. E aqueles homens, só aqueles servos sabiam que ali dentro daqueles vasos enormes tinha água. Para as pessoas que estavam vendo aqueles vasos, ninguém na festa sabia, nem o mestre Sala estava sabendo disso, meu irmão, que tinha acabado. Eu fico imaginando um vaso marcado para uma finalidade. É esse vaso que está marcado para essa finalidade que Jesus vai começar a usar para que milagres aconteçam. Você está aqui nessa manhã? Quem está aqui, levanta sua mão e dá glória a Deus. E aí, quando aqueles homens enchem aqueles vasos de água, eu não consigo ver, você pode até ler aí, eu não consigo ver Jesus falando alguma palavra. Eu não vejo Jesus aqui liberando alguma palavra, porque talvez seria até mais fácil para nós, né? Já sei, essa é a palavra que eu vou falar. Eu não vejo Jesus dizendo assim: água se torne em vinho agora.
Leia aí, eu vou te dar um tempo para você ler. Não tem. Porque Jesus está manifestando aqui, como Filho de Deus, o poder criador. Levanta a sua mão, irmão, e recebe essa unção que está sobre a sua vida, porque Deus quer usar você dessa forma. Jesus simplesmente, Ele não libera nenhuma palavra, mas Ele expressa de dentro de si o desejo do Pai. Eu e você somos instrumentos que vamos expressar de dentro para fora o desejo de Deus nessa terra. Amém ou não amém? Não é uma palavra que Jesus está liberando aqui. Ele simplesmente sabe da necessidade daquele casal. Ele simplesmente sabe que aquele casal vai passar uma desonra tremenda, porque a festa era uma festa para 7 dias, e no terceiro dia acabou o vinho. Mas ele expressa um desejo. Deixa eu te falar uma coisa: quando você se levanta como discípulo do Senhor, quando você quer realmente fazer a vontade de Deus, deixa eu te falar, meu querido, a vontade de Deus vai ser expressada através da sua vida. Não vai existir uma palavra, não vai existir um pim-pim, limpim-pim, sei lá como é que é esse negócio que o pessoal fala aí. Não existe isso. Você vai sentir o Deus que está dentro da tua vida se movendo através da tua vida, e o milagre vai acontecer segundo a vontade do Deus que você serve na vida daquela pessoa que precisa e necessita, em nome de Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado: meu querido, existem coisas nas nossas vidas que são tão fáceis de serem resolvidas. Fala para o irmão que está do seu lado: somos nós que complicamos. Somos nós que complicamos, porque nós queremos ver, e eu não fui chamado para ver, eu fui chamado para crer. Nós queremos entender como vai acontecer. Eu não fui chamado para entender. Tem gente que fala assim: não, você tem que falar direitinho, passo a passo, como é que vai acontecer. Senão não. Não, meu irmão. Deixa eu te falar, vamos continuar lendo aqui para a gente terminar. Capítulo 2. Diz aqui, verso 9: e logo o mestre Sala provou a água transformada em vinho. O mestre Sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera. Ele não sabia. Ele não sabia nem, porque o vinho foi tirado dos vasos e foi distribuído. Eles não pegaram aqueles vasos enormes que eu falei para você e levaram para as pessoas. Tiraram de lá o vinho. Eu fico imaginando os servos. Colocaram água e pegaram o vinho. Colocaram água e pegaram o vinho. Deixa eu te falar, irmão. Deixa essa água cair dentro da sua vida. Porque o vinho representa, além da presença do Espírito Santo, ele representa também a alegria. O que estava prestes a acontecer no meio daquele casamento? Um grande desastre. Um momento de muita tristeza. Sabe o que Deus quer fazer com a minha vida e com a sua vida? Um instrumento de alegria. Você se enche do Espírito Santo e você começa a passar para as outras pessoas alegria. Você está aqui, pode dar glória a Deus bem forte? Diz aqui que o mestre Sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que só sabiam os serventes que tinham tirado a água. Só os serventes sabiam, o mestre Sala não sabia. Aí o mestre Sala chamou o noivo. Olha como é que o milagre acontece. Milagre, irmão, ele acontece na simplicidade. O reino de Deus é assim, o reino de Deus é simples, sabe? O mestre Sala chama o noivo e diz no verso 10: todos põe primeiro o vinho bom. Ele não está dizendo assim: cadê Jesus que fez o milagre? Cadê aquele homem lá que fez o milagre? Ele não está expondo Jesus, ele não está procurando Jesus, ele não está querendo honrar aqui Jesus. Veja como é que milagres acontecem, irmãos. Talvez uma oração, um toque, só um posicionamento seu
pode acontecer grandes coisas. Por isso que João disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. Esse homem está dizendo: todos estão pondo primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. A única coisa que ele está fazendo menção aqui é de uma mudança de cultura, porque primeiro se dá o vinho bom, depois que as pessoas estão embriagadas, então se mistura, se dá qualquer coisa, porque uma pessoa já embriagada não consegue discernir se aquele vinho é bom ou não. Mas aquele mestre Sala, ele só faz menção disso. Ele diz: você está quebrando aqui um costume, uma cultura. Você deixou para o último instante, você deixou para o terceiro dia a distribuição do melhor vinho. Sabe o que Deus nos ensina nesta manhã com essa palavra? Quando você está na disposição de Deus, sempre Deus vai te usar para que milagres e 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 milagres. Levante a sua mão para você receber isso. Milagres e milagres e milagres e milagres aconteçam através da sua vida. Deus te chamou para que essa cultura seja quebrada em nome de Jesus. Aonde as pessoas muitas vezes dizem: não existe mais milagre, Deus não opera mais milagres, as coisas são desse jeito mesmo. Eu quero lhe dizer: não são. Você é um instrumento de milagres. Você é esse vaso. Deixe a água te encher até o topo. Aleluia. E quando você for cheio do Espírito Santo, você vai ser um instrumento de alegria. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus bem forte.